Vou chamar a matéria da Raíssa Ávila agora, que esteve na Câmara ontem. Uma audiência pública movimentada, né, Raíssa, por lá, com prós, com contras colocados. Parece que teve até uns embates, assim, bastante calorosos e animados nessa noite. Isso mesmo, Marlene. Ontem nós estivemos acompanhando essa audiência pública, que percorreu até por volta das 22 horas, né, um pouquinho mais. E a população compareceu em massa, compareceu em peso, participou, inclusive, o maior tempo que tivemos ali foi a população questionando, tirando as suas dúvidas. Havia ali muitas dúvidas em questão de valores, espaço na Câmara, como que seria feito o pagamento dos novos parlamentares que poderiam ou não ingressar na Câmara aqui de Sorriso. Então, tudo foi bem explicativo, a população entendeu que seria necessário o aumento desses vereadores e optaram, então, pelo aumento de 2 vereadores, né? 2 cadeiras a mais no Legislativo. Muito bem, vale destacar para quem de repente não entendeu agora essa situação, né? Mas falaram em 17 vereadores, né? Porque é autorizado pelo volume de habitantes. Isso mesmo, estava sendo cogitado o aumento para 13, 15 ou 17, devido ao número de habitantes aqui em Sorriso, que foi explanado no último censo. Caberia até 17 pessoas, né, 17 vereadores. Então, a população, por bem ali, optou por 13, né, que 13 seria um número mais confortável, digamos assim, durante essa discussão. Muito bem, avançou então nas deliberações aí, né? Próximos passos, a gente vai ouvir a matéria agora, mas provavelmente vai ser um projeto, não é? Que deverá ser ainda apreciado pela Câmara, não é uma decisão final, essa que foi adotada ontem, né, Raíssa? Isso mesmo, até a vereadora Jane, durante a entrevista, ela explica como que será a partir de agora. Isso foi só a parte em que a população teve a vez de falar, onde o Legislativo ouviu a voz da população. Agora que os trâmites irão iniciar, que vão levar para o Legislativo, em frente, né, dos 11 vereadores. Até ontem, quem estava ali eram poucos os vereadores. Presentes, né? A gente está vendo ali, são 5 vereadores, pelo que eu contei rapidamente, passando o olho agora. 6 vereadores que estavam. 6 vereadores que estavam ali. Dos 11 que nós temos hoje, 6 estavam presentes para ouvir a população. Temos que parabenizar a população que esteve presente, né? Certeza. Porque não adianta a gente criticar e não participar. Perfeitamente. É por aí mesmo, era o espaço realmente para se fazer uso e colocar as opiniões. E muitos foram os que fizeram isso, pelo que a gente viu. Mas vamos ouvir agora a matéria da vereadora, da Raíssa Ávila, conversando com a vereadora que propôs esta audiência pública para ouvir a população. Durante a noite desta segunda-feira, o plenário da Câmara de Sorriso ganhou forma para a audiência pública, que discutiu e sanou dúvidas a respeito do aumento de número de vereadores, que até então poderia subir a 17. Além da população em massa que compareceu, a pauta contou com a participação do representante da União das Câmaras Municipais do Estado, que enfatiza a importância desse aumento considerando o número habitacional de Sorriso no último censo. Primeiramente, esse tipo de discussão em audiência pública ele é muito importante, né? Porque ele aproxima a população do legislativo e faz com que os eleitores, né, os cidadãos, eles entendam o motivo do aumento. Então, esse aumento ele está previsto lá na Constituição Federal, né, e ele varia de acordo com o critério populacional. Como houve o novo censo e Sorriso tem uma população de 110 mil habitantes aproximadamente, possibilita que o Legislativo aumente o número de vereadores para até 17. Né? Não significa que a Câmara vá aumentar para 17, mas pode até chegar nesse número, porque hoje Sorriso ele tem um número de vereadores comparado a uma cidade de 30 mil habitantes. Né? Então, essa audiência é para debater se aumenta ou não, já que a Constituição Federal possibilita esse aumento. Hoje, diga-se de passagem que Sorriso está atrasado nesses números e esse aumento vai ser bem-vindo. Com certeza, um número maior de vereadores ele possibilita uma fiscalização melhor, uma busca de recursos melhor também. Os parlamentares em maior número vão trazer mais recursos para o município. Então, com certeza, sim, é bem-vindo até para fiscalização, melhor aplicação do recurso e não necessariamente é um aumento de gastos. Após uma discussão acalorada, onde a população teve a oportunidade de explanar opiniões e dúvidas,
foi decidido que o aumento no Legislativo será de apenas 2 cadeiras. O processo ainda está no início, mas já é bem visto e recebido. Como a gente tinha alguns vereadores que queriam ouvir a população, hoje a população foi ouvida aqui. Então eu acredito que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca houve uma audiência pública com tantas pessoas aqui na Câmara. Então eu acredito que agora o debate fica aqui entre os 11 representantes, porque é só os vereadores que votam. Então eu estarei levando em consideração o resultado dessa audiência pública e estaremos debatendo aqui dentro da Câmara. E esse aumento gera um anseio tanto da população quanto do Legislativo? Sim, porque eu vejo que nós precisamos fortalecer as instituições. As instituições, elas foram feitas, cada uma tem uma missão. E a instituição Câmara, a missão dela é defender o povo. E hoje eu vejo a nossa população, eu bato mais uma vez, a nossa população não tem um hospital municipal, a nossa população não tem uma maternidade, a nossa população não tem um asilo. Isso, para mim, é uma coisa muito negativa. Então, eu, como venho do povo e trabalho para o povo, eu acho que foi um ganho muito grande e eu tenho certeza que se precisar mais um chamado, o povo virá. A preocupação da população, sem dúvidas, é o aumento de gastos e se haverá também uma fiscalização mais à risca. Os parlamentares à frente desta causa garantem que o valor de algumas despesas serão cortadas ou diminuídas, para que assim os nobres colegas possam assumir o seu posto sem gerar gastos a mais do que os atuais. É um clima bastante acalorado, cada um manifestando os seus posicionamentos, mas ficou aqui definido pelos que ficaram até o final, 13 vereadores. Comporta e representa bem Sorriso. Nós já chegamos a ter 13 vereadores, vocês terem uma ideia, lá pelo ano lá de 2002, 2003, e toda a sociedade era favorável, nos juntamos para lutar para que a gente pudesse ter a representatividade. Então chegou o momento, a audiência pública muito produtiva, muitos debates, muitos discursos e posicionamentos, e a gente ouviu aqui a população, e a população de Sorriso aqui esteve presente, definiu por 13 vagas. Eu entendo que nós, vereadores, devemos respeitar esse posicionamento. E quando falamos de valores, o que vai ter de aumento ou de mudança? Olha, aumento não tem nenhum, porque o que estabelece o repasse de recursos para a Câmara está em lei e é 4,5% a 5%. Isso não muda, certo? Agora, se aumentar dois vereadores aqui, o que é que vai acontecer? O presidente vai ter que se adequar a esse processo. Então pode ser de repente menos gastos aí com imprensa, menos gastos com diárias, com viagens, mas ele tem que atender esse número de vereadores com o recurso que vem aqui para esta casa. Então em nada vai mudar o repasse do município de Sorriso para a Câmara Municipal. O que vai ter que ser feito aqui é uma gestão com esses recursos para atender aí os novos vereadores e continuar aí realmente atendendo os anseios da população. Muito bem, quando fala deliberou, significa que discutiu e votou. E foi assim que aconteceu, pelo que a gente acompanhou aí. A população tomou a decisão nesta audiência pública de que Sorriso passará a ter, a partir da próxima legislatura, 13 vereadores ao invés dos 11. É isso? Isso mesmo. Agora que vai ser levado, para o plenário, onde serão discutidos entre os 11 vereadores já eleitos. A população deu a opinião dela, expressou as suas dúvidas e também a sua opinião. Muitas pessoas eram contra, outras a favor, e todas tiveram aquele momento ali ontem para expressar aquilo que elas desejavam.